Se você tá com problemas com relação ao cadastro do auxílio emergencial, seja porque você foi negado ou negada, ou então você não tá conseguindo acessar o sistema, tá tendo algum tipo de erro, assiste esse vídeo que eu vou te dar uma solução a respeito disso. Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado, e hoje eu vou ensinar como fazer uma manifestação para o Ministério Público Federal. Muita gente perguntou por que eu parei de fazer vídeo nos últimos tempos, mas é porque realmente não tinha notícia, e eu prefiro fazer vídeo só quando for realmente uma coisa útil para vocês. Porque a gente já tá recebendo notícia o tempo todo, e eu acho que não é necessário fazer um vídeo dizendo para vocês esperarem a análise, porque vocês sabem que é isso que está acontecendo. Se você é novo ou nova aqui, esse é o meu canal, Posso Processar. Eu ensino direito de forma simples e prática. Se o vídeo for útil, por favor, dá uma curtida, que me ajuda bastante também. Compartilha com outras pessoas, porque muita gente não sabe dessa informação. E eu não vi nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso. Eu acho que é uma dica boa. Não só pro auxílio, mas pro exercício pleno da cidadania. Se quiser também, me segue lá no Instagram, o @Posso Processar. O link vai estar na descrição. O Ministério Público é uma instituição essencial para o funcionamento da Justiça. Também é chamado de MP, e tem tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal. O capítulo 4, seção 1 da Constituição Brasileira é reservado exclusivamente ao Ministério Público, e é seu dever a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aqui no artigo 129, a gente vê quais são as funções do Ministério Público. Com relação ao auxílio emergencial, a gente já viu algumas delas do MPF. Por exemplo, dia 13 de maio, o Ministério Público Federal requisitou a revisão de todos os pedidos de auxílio emergencial negados. Isso foi uma ação civil pública, e o Ministério Público consegue fazer isso porque ele zela não pelo interesse de uma pessoa individual, mas da coletividade. O Ministério Público pode fazer investigações, mas ele também pode usar outras fontes. Por exemplo, tem muitas reportagens dizendo, por exemplo, que candidatos derrotados em eleição tiveram auxílio emergencial negado, e essas pessoas não tiveram direito de defesa, não puderam contestar, não puderam apresentar documentos dizendo que estavam errados. Por isso, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública. O que muita gente não sabe é que qualquer cidadão ou cidadã pode fazer uma representação, pode fazer uma denúncia para o Ministério Público. Uma representação é notícia de toda a ilegalidade levada ao conhecimento do Ministério Público. Sempre que você suspeitar de alguma ilegalidade, seja do poder público, alguma coisa de corrupção, você acha que tem algum crime ambiental acontecendo, algum crime contra o consumidor, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público. Também do trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho. Então, quando você achar que tem alguma empresa violando regras trabalhistas, se você não quiser se expor, você pode fazer uma denúncia anônima. Nesse caso, eu vou te ensinar a fazer uma denúncia com relação ao auxílio emergencial. Vai ser tudo online e gratuito a partir do MPF Serviços. Eu vou usar o site no computador, mas também tem aplicativo para o telefone, tá? Eu vou deixar tudo na descrição, mas o aplicativo é esse, MPF Serviços. E aí, vê se o desenvolvedor é Ministério Público Federal, tá? Para você não cair em nenhum aplicativo falso. Esse daqui é o do Android e o do iPhone é esse. Mesma imagenzinha, que são essas pessoas, MPF Serviços, Ministério Público Federal. Você vai fazer uma representação inicial, entre parênteses, denúncia. Também tá assim no aplicativo, tá? Do Android e do iPhone. Você vai clicar em representação inicial, denúncia. Lembrando que isso não é um processo judicial, tá? O Ministério Público não vai entrar com um processo para você. O processo é feito pela Defensoria Pública da União. Defensoria Pública são advogados e advogadas que você já pagou com seus impostos. Então você não vai pagar pelo serviço porque ele já está pago. Mas por que é importante você fazer uma manifestação, uma representação inicial, uma denúncia ao Ministério Público? Primeiro, porque assim o Ministério Público ele vai conseguir juntar várias denúncias e pedir respostas para a Dataprev, para a Caixa, para o Ministério da Cidadania. Segundo que, se esses órgãos, se essas instituições não responderem, o Ministério Público consegue entrar com uma ação civil pública, como, por exemplo, está acontecendo com os pedidos negados que não tiveram opção
de contestar. Além disso, você consegue acompanhar a sua solicitação. No final você vai ter um protocolo e aí você vem aqui nessa parte de consultar. E aí você vem no andamento de manifestações feitas pelo cidadão. Vou te ensinar passo a passo como é que você vai fazer. Eu vou fazer pelo computador, mas é a mesma coisa pelo celular, tá? Esse daqui é o site, não deve ser muito diferente no aplicativo, tá? Você vem aqui, pessoa física. Você vai colocar o seu CPF, data de nascimento e nome. É importante que aqui você coloque os dados de acordo com o seu cadastro. Então coloca o nome certinho, o CPF certinho, data de nascimento. Se você quiser ser tratado pelo seu nome social, você clica aqui. E se for pessoa com deficiência, também você pode clicar. Você escolhe a sua ocupação. Então, por exemplo, no meu caso, seria a advocacia. Vai colocar raça, cor e etnia. Eu me identifico como uma pessoa branca. E o seu gênero. Telefone principal, telefones adicionais, e-mail. E confirma o e-mail. Depois você vai colocar o seu país, que no caso é Brasil. E aí você tem que colocar, no mínimo, o seu estado e o seu município. Tem aqui também a opção do endereço. Você coloca se você quiser, não é obrigatório. Aqui é a parte importante. No tipo de manifestação, você vai colocar representação. Lembrando que não faça uma denúncia falsa, porque isso pode ser enquadrado nos artigos 339 ou 340 do Código Penal, que é denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime ou contravenção. É super importante que você forneça descrição e informações detalhadas dos fatos a serem investigados. No caso, é da sua situação. Então, se você não consegue acessar o aplicativo por algum motivo, se alguém usou o seu CPF para cometer alguma fraude dentro do auxílio emergencial, ou então, e principalmente, se você foi negado ou negada e não tem como se defender, não tem como pedir a revisão, não tem como pedir a contestação, você precisa descrever tudo com detalhes. Na denúncia, você vai poder anexar documentos. No caso, você pode colocar print do aplicativo, print do site. E, por exemplo, se disserem que você tem emprego formal, você pode tirar uma foto da sua carteira de trabalho mostrando que ela não está assinada. E aí isso vai variar de acordo com a sua situação. Se estiver dizendo que um membro da família já recebeu, aí você explica, não recebeu porque eu moro sozinho, ou não recebeu porque eu e meu marido pedimos e a gente não recebeu, nenhum dos dois. Tenta ser o mais detalhado ou detalhada possível. Você clica em aceitar, você vai colocar o F, é unidade federativa, então você vai colocar, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, município. Você coloca a data do fato e a descrição. Descreve, que nem eu falei, com o máximo de detalhes possíveis, e depois você vai fazer uma solicitação. A solicitação vai depender do que aconteceu com você. Se, por exemplo, você não consegue acessar o aplicativo porque você perdeu o seu telefone, você vai pedir que dentro do cadastro tenha a possibilidade de trocar o telefone. Se você não consegue acessar porque fizeram algum tipo de fraude, você vai colocar isso. Se você não consegue contestar o pedido, porque falaram que você está trabalhando de carteira assinada, mas é mentira, você vai solicitar que você possa mudar o cadastro, que você possa provar, você possa contestar e você possa provar que você não está trabalhando de carteira assinada. Aqui você anexa e seleciona os arquivos. E aqui tem as opções de compartilhar a localização atual. No caso, se é a primeira vez que você faz, você não precisa clicar nisso, de que já é vinculado a uma cadastrada. E aqui essa opção, desejo manter meus dados pessoais em sigilo. Nesse caso, não coloca porque o auxílio emergencial ele é vinculado ao seu CPF, então é importante que não seja sigiloso. Mas sempre que você quiser denunciar, por exemplo, algum crime, ou então se, por exemplo, você é funcionário público e está querendo denunciar algum tipo de corrupção, você pode fazer uma denúncia anônima. E aí você clica nesse caso. Você clica aqui no CAPTCHA e cadastra. Você vai receber um protocolo, você pode acompanhar. E, de novo, lembrando que não é um processo judicial, tá? Mas isso é muito bom de usar caso você tenha que entrar com um processo futuramente. Então, guarda o protocolo, salva o protocolo, anota em algum lugar. E aí, se você precisar procurar a Defensoria Pública da União, você já leva todos os documentos e você leva para lá e fala, olha, eu fiz uma manifestação no Ministério Público Federal. Porque aí a defensora ou defensor pode juntar isso no processo. E pode ser que isso te ajude, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.